Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Just Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre um jogador que foi peça fundamental, peça-chave titular no time do Internacional, vice-campeão brasileiro e que teve uma grande retomada na temporada passada em 2022, mas que tem um 2023 até o momento muito abaixo do esperado e muito ruim, se tornando um jogador para pelo menos parte da torcida do Internacional até negociável. Um reserva no time de Mano Menezes e que agora é de Eduardo Cudê. E tem alguns fatores importantes e que justificam essa situação. O posicionamento em campo, as críticas abertas ao trabalho do técnico Mano Menezes e um drama pessoal que ele está vivendo. Eu vou trazer mais detalhes sobre o porquê Carlos de Pena hoje é reserva no Internacional e vive uma fase muito ruim com a camiseta colorada. Tudo nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS, ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito para ir lá em KTO.com dar uma brincada, tá certo? Pessoal, nesse vídeo eu quero trazer mais detalhes sobre a situação de Carlos de Pena e até trazendo algumas contextualizações que são muito importantes e impactantes na situação do uruguaio com a camiseta do Internacional. O de Pena foi uma indicação do Cacique Medina no Internacional lá em 2022. Chegou com muita... não vou dizer nem expectativa, mas eu digo expectativa de ver o que ele tinha de fato a apresentar, porque o Cacique Medina não estava bem, então a partir do momento que ele indica um jogador e logo depois ele sai do Internacional, parece que, esse jogador vai sobrar no elenco. Mas não foi o que aconteceu com o de Pena. A partir da chegada do Mano, ele foi muito importante no time do Inter. Ele veio com o Cacique Medina, tinha trabalhado com ele no Nacional de Montevidéu, tinha ido pro Dínamo lá na Europa, onde ele jogou como ponta e o Inter precisava de pontas naquele momento e trouxe o de Pena para ser um ponteiro do lado esquerdo ou do lado direito, mas sempre teve como origem ser o segundo ou terceiro homem do meio de campo, um volante /meia, o Carlos de Pena, que também poderia atuar pelo lado, como foi lá no Dinamo de Kiev, na Ucrânia. Tanto que ele quase foi parar no Vasco, ele estava quase acertado com o Vasco, e o Inter foi lá e fechou com o Carlos de Pena, porque tinha essa relação com o Cacique Medina. Ele até jogou como lateral esquerdo, ala esquerdo no último jogo do Medina, naquele empate contra o Guairenha em 1-1 no Beira-Rio, na fase de grupos da Sul-Americana. E aí vem o Mano Menezes e parece que potencializa a qualidade do de Pena. Ele vira um segundo, por vezes terceiro homem, no meio de campo do Internacional e jogava muito com o Mano. O de Pena é um dos grandes pilares do Inter vice-campeão brasileiro. Ele jogou muito na reta final da temporada passada. E assim como todo o time do Inter, não começou bem em 2023. Se falava muito da base que o Inter tinha, do que tinha na temporada passada. O de Pena não começa bem a temporada. É verdade que jogando de certa forma de um outro jeito em campo, e ele tinha falado na zona mista também do Beira-Rio. Ele teve problemas físicos, assim como todo o time do Internacional praticamente, que tinha uma defasagem física no início da temporada, na preparação do Giancarlo Lourenço, e o de Pena foi um dos mais afetados, e se via ele em campo com muita dificuldade física. Mas o estilo de jogo do Mano também dificultou isso para o Carlos de Pena. Ele mesmo falou na zona mista sobre estar jogando de uma forma diferente, jogando um pouco mais como segundo homem, porque na temporada passada, com o mesmo treinador, com o Mano, ele era um segundo/terceiro, ele conseguia chegar mais na frente, tanto que fez gols na temporada passada. Nessa ele também fez um golaço contra o Goiás no Beira-Rio, que garantiu uma vitória do Inter, mas já em um contexto em que o de Pena não atuava tão bem no time do Mano Menezes. Vem a troca de comando, vem Eduardo Cudê, muitos jogadores gostaram dessa troca, o trabalho do Mano já tinha batido no teto, e alguns jogadores passaram a render mais a partir da chegada do Eduardo Cudê. No início, se imaginava que o de Pena também seria um desses atletas. Mas ele também agora já voltou a não ir tão bem contra o Palmeiras, contra o Palmeiras não, jogo contra o Corinthians no Beira-Rio, empate em 2-2, ele atuou como lateral esquerdo, era um time reservão em que o de Pena, que tinha sido titular na ida contra o River, ele teve um bom primeiro tempo, um segundo tempo ruim, ele foi titular na lateral esquerda contra o Corinthians, além do Vitão e do Rocher, os únicos titulares naquela partida, e foi muito mal, foi expulso, não foi bem na partida o de Pena, saiu muito vaiado e os jogadores apoiaram muito o de Pena, é um cara muito bem quisto nos bastidores do Internacional. E tem uma crítica aberta do de Pena ao trabalho do Mano Menezes, lá, uma entrevista que ele deu para meios de comunicação e jornalistas uruguaios. Olha só. Bom, creo que la característica cambia con la llegada del Chacho. Nosotros, si bien tenemos un plantel de calidad,
estábamos sufriendo bastante en los segundos tiempos, sobre todo nos quedábamos un poco del punto de vista físico, la presión la hacíamos un poco errada y con el Chacho ajustamos eso. Somos un equipo que corre más, que presiona mucho mejor, que conseguimos robar bastantes pelotas en campo rival y eso nos facilita el no correr tanto, el no tener que hacer transiciones de 50, 60, 70 metros y a veces correr 10 metros para robar la pelota. Y contra un rival que también es intenso, que le gusta tener la pelota, lo supimos hacer. Creo que el primer tiempo en Buenos Aires fue muy bueno, en el segundo tiempo nos quedamos un poco y el partido en general en Porto Alegre fue una gran actuación del equipo que terminó 2-1 con esos penales sufridos, pero al final con la clasificación. Entonces me parece que, como te decía, los ajustes los hemos hecho un pouco después de la chegada del Chacho. Bien. Foi algo importante para nosotros. Carlos. Essa entrevista do Depena, esse trecho que eu tô trazendo aqui, diz muito sobre o Depena e não só o time, mas como estava o Depena em relação ao trabalho do Mano e como está o Depena agora em relação ao trabalho do técnico Eduardo Cudê. Ele também está sentindo essa diferença e quem sabe isso potencialize o trabalho dele e o Depena dentro de campo, para quem sabe ser aquele Depena que a gente via em 2022. Agora, a falta de espaço no time titular já aparece. Pô, o Johnny, é o primeiro volante, o Gabriel é uma opção para ele, o segundo homem é o Arangues, o Bruno Henrique é uma opção para ele, e tem o Maurício ali também aparecendo no meio de campo, o Alan Patrick pode ser mais recuado, então assim, o Depena perdeu espaço, mas a gente sabe, o Cudê gosta dele, a comissão do Cudê gosta dele, ele tem gostado dos trabalhos com o Cudê, como ficou claro nessa entrevista também. Só que existe um outro ponto em relação ao Depena, que é um drama pessoal. Eu não gosto muito de falar da vida pessoal de atleta, só que nesse momento isso está afetando o Depena dentro de campo e é uma informação que eu também já tive no bastidor. De fato, isso tem mexido com ele e é natural, tá? É natural. O pai do Depena tem passado por problemas de saúde. Ele até publicou ontem, vocês estão vendo aí, uma imagem com o pai dele nas redes sociais. O pai dele tem enfrentado aí alguns problemas clínicos, enfim, e isso tem afetado alguns problemas de saúde, isso tem afetado o Depena também dentro de campo, isso já se sabe também nos bastidores, até pelo que eu ouvi, teve uma possibilidade, quem sabe, de dar um descanso pro Depena, para ele primeiro resolver a sua situação familiar, mas ele fez questão de continuar jogando, continuar dentro de campo, e a gente não tem como entrar no mérito de qualquer tipo de crítica, o cara tá passando por um problema familiar e um problema sério, e que também tem a ver com a queda de rendimento do uruguaio. Vamos ver se ele vai conseguir corresponder como correspondeu muito bem em 2022, agora com a chegada do Eduardo Cudê. E para vocês, o Depena ainda tem espaço no time titular? Ele, em condições normais, jogando aquilo que sabe, que a gente já viu, é titular? Briga por vaga no time titular? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês. E não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.